Você poderia desligar sua tela e seu microfone? Obrigada. Bom dia, teremos agora a nossa segunda apresentação da manhã, com a palestrante professora mestra Heloísa Varão Santos, pedagoga pela UFMA, especialista em planejamento educacional, mestra em desenvolvimento humano, práticas sociais e formação de professores pela Unital São Paulo, e é doutoranda em educação pela UFPB e é professora da UEM. A palestra de hoje tem como tema as práticas pedagógicas e as diretrizes para nortear as atividades da educação infantil no ensino híbrido. A frequência será lançada no chat a partir dos 30 minutos de apresentação, e as perguntas podem ser colocadas imediatas durante a apresentação no chat, ou vocês podem estar colocando ao final, que será respondidas. Professora Heloísa, eu vou colocar os slides para você e você pode dar início à sua apresentação. Bom dia a todos e a todas. Quero externar meu agradecimento pelo convite formulado para tratar desse tema e cumprimentar os professores de Santa Helena neste momento de formação continuada, que é um momento não só de reflexão sobre a nossa ação, como também de troca de experiências, de socialização e um convite à reinvenção, pois estamos ainda vivendo um cenário sombrio, de muitas perdas, ansiedade, medos, conflitos, e precisamos, ao acordar, agradecer e buscar motivos para prosseguir. Prosseguir com fé, esperança, e eu trago aqui inicialmente uma reflexão sobre aquela música de Rafa Torres, A Vida é um Rio, quando ele afirma lá na letra que a vida é um rio e para onde vai ainda não sabemos, mas estamos no mesmo barco. Remaremos juntos, pois ainda temos estrelas para alcançar, sonhos para sonhar, flores para regar. E vamos fazer isso juntos, se a gente falar menos e agir mais. Esse convite para estarmos juntos, para alcançarmos estrelas, conseguir regar as flores. A escola é um ambiente propício para essa realização. E o convite formulado pela Secretaria de Educação de Santa Helena é no sentido de agirmos diante dos impactos da pandemia que apresenta esse cenário. Pode passar. Um cenário de dificuldades, de evasão, de dificuldade no acesso, instrumentos tecnológicos inadequados. Pode passar o slide. Mas também é um cenário de reinvenção profissional, onde se precisa repensar as ações, os projetos, as propostas. É um cenário também que requer adaptação a novas modalidades de ensino. O ensino remoto
foi experienciado pelos professores sem um planejamento prévio, porque todos foram chamados à ação, mesmo sem saber a extensão dessa situação. Mas hoje nós temos a avaliação de resultados que mostram as dificuldades justamente causadas pelas desigualdades sociais. É na hora de uma ferramenta tecnológica, do acesso às redes, é o celular, é a internet que não chega para todos. Então, a gente sabe também, e tem sido apontado nas pesquisas, a excessiva jornada do trabalho docente. Por isso, a utilização cada vez mais de metodologias ativas. Eu queria que passasse o slide. Continua na mesma tela, se esse cenário. Então, aqui eu vou trazer agora uma fala de Edgar. Professora Heloísa, seu microfone está desligado. Professora Heloísa. Que faz a qualidade de vida. Quais são essas verdades? O amor, a amizade, a comunhão, a solidariedade. E a educação tem um papel de mostrar, de ilustrar o destino multifacetado do humano, o destino da espécie humana, o destino individual, o destino social, o destino histórico. E isso só acontecerá se todos estivermos juntos, entrelaçados e inseparados. Quando Edgar Morin, pode passar lá, Edgar Morin chama para esse sentido da solidariedade, da busca incessante pela qualidade de vida. Quando se fala em qualidade de vida, vem a humanização das nossas relações, como estamos percebendo nossos alunos, como estamos interagindo com as famílias, como estamos apoiando nossos colegas de trabalho, que vivem também, nesse momento, as mesmas fragilidades que nós vivemos. Então, o Edgar Morin, quando ele fala, essa é a certeza que nós temos. Precisamos ser solidários, precisamos dialogar, precisamos ter consciência da verdade, precisamos de amorosidade e precisamos, sobretudo, de comunhão. Comunhão e união, comungar as alegrias, as tristezas, os acertos, as invenções. Pode passar. A próxima, Morin também, agora aqui já não é Edgar Morin, aqui já é o José Manuel Morin, que ele é da USP, é um professor aposentado, e ele vai falando o seguinte, que a educação sempre foi misturada, ela sempre foi híbrida. John Dewey já falava de uma escola ativa, Freinet já defendia o planejamento participativo, a aula passeio, a imprensa na escola, a produção textual, e isso no século 17 e 18. Mas o que ele mostra é o seguinte, a nossa capacidade de reinventar, ela vai se adequando ao que o momento exige. E o momento hoje exige aula, ensino híbrido, onde a gente possa combinar vários espaços, tempos, atividades, metodologias e também pessoas. Pode passar. O ensino híbrido, ele combina inúmeras formas organizativas, diversificadas, combina inúmeros recursos tecnológicos em diferentes momentos e também em múltiplos espaços, porque a gente aprende na escola. A própria LDB traz lá no capítulo 1º o conceito de educação e fala justamente de um processo formativo que acontece na igreja, no sindicato, nos movimentos sociais, nas manifestações culturais, na escola. E a escola tem um grande poder, porque só a escola titula. Daí a importância que nós, enquanto educadores, devemos dar ao nosso trabalho.
o compromisso ético, o compromisso técnico, o compromisso político com a aprendizagem de nossos alunos, com a leveza, a alegria, a expressividade. Pode passar. O ensino híbrido é uma alternativa que gera a interação, aliando os estudantes e tecnologias simultaneamente. A primeira fala de hoje pela manhã foi sobre o ensino híbrido, né? Então, a gente vê o papel da cultura escolar, o papel do professor, como ocupar o espaço, os vários espaços, como colocando sempre esse estudante no centro, o estudante como protagonista, para promover essa autonomia do aluno. Aluno autônomo é aquele que tem iniciativa, é aquele que busca, é aquele que é curioso, né? E usar a tecnologia como um suporte. O livro impresso sempre foi um suporte para a educação. O quadro, o giz, o cartaz, tecnologia, sim, assim como o anzol foi a maior tecnologia para o pescador quando ele descobriu, o anzol não, a rede, quando ele pescava com o anzol e descobriu que uma rede de pescar ele poderia trazer 100 peixes no mesmo momento. Pois olha, mas nós temos que agregar as novas tecnologias e também proceder uma avaliação qualitativa, emancipatória, participativa. Daí os instrumentos de avaliação serem também muito diversificados. Se pode usar um portfólio, um diário de campo, um relatório. Na educação infantil, nós temos muitas alternativas. E lá no artigo 31 da LDB, que justamente fala sobre a avaliação, mostra a avaliação como um processo onde se acompanha, se registra o desenvolvimento, o desempenho da criança, em função da finalidade da educação infantil, que está no artigo 29, que é promover o desenvolvimento integral da criança, no aspecto físico, social, emocional, cognitivo, em complementação à ação da família. Então, quando a gente vai trabalhar de forma híbrida, comungando todas as tecnologias, comungando o ensino remoto e o ensino presencial, a gente precisa ter em conta a finalidade da educação infantil. Como promover o desenvolvimento integral dessa criança, se nós estamos num momento de muitas restrições ainda, onde os protocolos sanitários precisam ser seguidos, onde a organização da turma vai ser diferenciada. Então, nós precisamos buscar alternativas para trabalhar, pode passar, para trabalhar essa cultura escolar híbrida, né? Intercalando atividades em ambiente offline, online, atividades síncronas e assíncronas, o papel do professor como mediador, que faz uma avaliação diagnóstica, ele precisa acompanhar os níveis de aprendizagem dos seus alunos para poder atuar, para poder orientar as famílias, orientar seus alunos, orientar em rede, articular com os outros professores. Planejar a estrutura das atividades, estruturar suas atividades, definindo metas, organizando essas atividades, identificando qual é o tipo de aprendizagem, mas qual é o estilo de aprendizagem do aluno. Há aluno que aprende a ler lendo alto, há outro que é leitura silenciosa, outro que é lendo e ouvindo música, outro que não ouve a música porque senão atrapalha, mas professor, ao fazer um diagnóstico, ele precisa conhecer o aluno e o estilo de aprendizagem desse aluno. Sobretudo porque no ensino híbrido você vai organizar situações didáticas que sejam desafiadoras. E você vai lidar com criança de 2 anos, de 3, de 4, de 5 anos. Porque eu creio que aí em Santa Helena não tenha ainda creche para atender criança de 6 meses, 1 ano. Eu não sei, mas se tiver, também tem que planejar em função da faixa etária, das características, dos interesses e, sobretudo, assegurando os princípios estéticos, da ludicidade, da sensibilidade.
Isso aí está na Diretriz Curricular Nacional de 2009. Como está presente nessa diretriz, além do princípio estético, o ético, o político, né? Mas aí também, vendo o aluno como protagonista, a BNCC coloca o aluno como centro, como foco central, e coloca também as interações e brincadeiras como eixos estruturantes na educação infantil. Então, isso serve para nortear as nossas práticas. A finalidade da educação infantil, os eixos estruturantes do currículo, mas também os princípios que estão nas diretrizes e ainda a concepção de educação, a concepção de criança que está subjacente à nossa prática. Quais são esses alunos que frequentam? Quais são as interações que eles fazem? E aí entender também essa centralidade para organizar esse espaço de diálogo, seja ele presencial, seja ele online, offline, seja ele na sua casa, seja remoto, mas você vai planejar para um aluno real, concreto, nessa visão de totalidade. Quais são os conhecimentos que o aluno de Santa Helena, criança de 4 e 5 anos, precisam dominar? Quais são as brincadeiras tradicionais que eles conhecem ou que precisam conhecer a partir dos seus pais, dos seus familiares, dos seus vizinhos? Então, quando se pensa em ensino híbrido, a gente tem que considerar essa cultura escolar, o papel do professor, o planejamento e a estruturação, o perfil dos alunos e a organização dos espaços. Pode passar. E aí faz-se o quê? Uma adaptação desse ensino que exige desde a gestão, a gestão das ações pedagógicas, a gestão do espaço e a gestão de pessoas. Pode passar. E aí vem as metodologias ativas. Cadê o companheiro que não está passando o slide? Mas tudo bem. As metodologias ativas de aprendizagem, que são processos que favorecem o quê? A promoção do conhecimento, a troca de experiências, a socialização. Aluno e professor são aprendentes e ensinantes. Esse termo o Gadotti usa muito, que o professor ele aprende ao ensinar, que o aluno ensina ao aprender. Paulo Freire também faz essa defesa. Mas veja só, porque ninguém chega à sala de aula, mesmo a nossa criança de 2 anos, ela já vem com um conhecimento prévio, adquirido e construído no seu lar, com as pessoas que estão ali ao seu redor. Por isso, o agente principal responsável pela aprendizagem é o aluno. Se ele é centro, ele deve ser o protagonista da história. Ser protagonista é vivenciar os direitos de aprendizagem, que estão lá na BNCC. Quais são os direitos? Conhecer, o expressar, o brincar. Para o aluno ser protagonista, ele precisa desenvolver aquelas habilidades que estão lá nos campos de experiência. Mas o professor precisa superar o ensino tradicional, precisa estar aberto às inovações, precisa ser mais flexível, precisa avaliar o seu desempenho cotidianamente. Essa situação de aprendizagem, ela foi provocadora, desafiadora, ela foi lúdica. Ou eu posso trabalhar com uma situação que a criança em casa, lavando louça, ela vai conferir quantas colheres, quantos garfos, quantas facas, e vai depois desenhar num caderninho para trazer aqui no dia do encontro presencial. Mas eu posso também desenvolver atividades conferindo roupas, quantas camisas, quantas calças, quantas saias, mas posso também olhar os sapatos que tem na minha casa, qual é a pontuação do meu pai, da minha mãe, do meu irmão. E eu vou trabalhando conceitos, vou trabalhando conteúdos, mas com situações provocadoras, desafiadoras, simples para que os pais se envolvam. Nós precisamos entender que muitos pais são semi-analfabetos, eles nunca fizeram uma aula de didática, de psicologia da criança, e às vezes as atividades chegam muito secas e muito científicas,
que eles não entendem nem o palavreado, nem o enunciado, e eles não têm um dicionário ali para consultar muitas vezes. Muitas vezes eles não têm um livro didático ou um livro paradidático lá na sua casa. Ele não tem uma revista para ele recortar figuras. Então, tudo isso, a gente, quando fala que o aluno é protagonista, a gente precisa situar, contextualizar esse aluno na hora que você vai planejar e procurar dar um suporte. Qual é o suporte que o professor pode dar? É atividade baseada em problemas, é projetos e sequência didática, mas é mobilizar esse aluno para resolver situações a partir daquilo que ele conhece. Ele conhece o sapato, o tênis, a sandália, agora ele vai olhar qual é a numeração. Se não tem lá porque já está bem gasto, ele vai perguntar. O pai veste, qual é a pontuação? É 42, 48 na sua calça. Anota. A gente precisa, nesse momento, nas situações que se elabora, envolver os pais, mas nesse sentido. Papai, qual é a pontuação do teu sapato? Qual é o número da calça? A tua camisa é M, é G, o que é? Mas a calça é 42, 48, 50. Vamos anotar. Mas qual é o nosso endereço, qual é o número de nossa casa, quantos centímetros, quantos metros, qual é a altura? Você está trabalhando numerais, numeração, mas você pode, na hora de organizar as frutas, ou separar o feijão, tirar, pode conferir. Então, nossas crianças vão sendo mobilizadas no agir cotidiano e no cotidiano de sua casa, com as condições que eles têm, propícias ou não, mas são as condições reais, trabalhar conceito de mais, conceito de adicionar, subtrair, alto, baixo, longe, perto, em cima, embaixo, são noções básicas para o entendimento da matemática, da linguagem escrita e de outras áreas de conhecimento. Pode passar. E aí a gente vê as várias formas de organização do trabalho pedagógico. No ensino híbrido, nós, como também remoto, mas o híbrido, você vê o seguinte, geralmente, eu fiz até um planejamento lá no final, mostrando as atividades remotas e as atividades lá presenciais. Mas os projetos didáticos, as sequências didáticas, enquanto um conjunto de atividades que tem um objetivo, tem uma justificativa, tem uma razão de ser, são interessantes, tratam de um tema significativo para a criança. Então, você pode organizar as suas atividades em projetos, mas também pode organizar por problemas, problemas para o aluno resolver. Problemas que envolvem o conhecimento de sociedade, de natureza, de corpo, de traços, de cores, de sons, de movimentos, de relações interpessoais, e também os jogos e a gamificação. Você pode explorar vários jogos online, várias brincadeiras. Agora, tudo precisa estar em função de uma temática, de um conteúdo que vai ser trabalhado para se organizar um planejamento. Dentro das metodologias ativas, tem a sala de aula invertida. E a sala de aula invertida, muitos professores já trabalham há muito tempo, outros têm dificuldade. Às vezes, os alunos não se adequam, não se adaptam quando tem que ler. Isso eu vejo muito no ensino superior. A gente planeja, sobretudo, no ensinar. Na UEMANET a gente faz isso, planeja tudo antes de iniciar as atividades, disponibiliza um vídeo, um filme, um artigo, um livro para ser lido e organiza um fórum de discussão. Mesmo sendo online, mas a gente pode organizar um fórum presencial, mas aquela leitura é imprescindível para dialogar, com fundamentação teórica. Senão fica só no achismo. Eu acho isso, eu acho aquilo e não acha nada, né? Das atividades da sala de aula invertida, o professor tem essa possibilidade agora, trabalhando de ensino híbrido, organizar pequenos textos, que você vai trabalhar na educação infantil,
Vamos que você vai trabalhar a fábula O Rato do Campo e o Rato da Cidade. Você pode passar uma atividade, por exemplo, a fábula num vídeo, para ele assistir. Aí joga o vídeo no celular, ou então passa o link e vê. Nem todos têm celular. Claro que quando eles se encontrarem, você vai novamente contar a história, a fábula, vai ler a fábula, vai passar o vídeo. Mas esses alunos em casa, eles podem confeccionar os ratinhos com o quê? Um papelão, um papel. Sala de aula investida envolve leituras prévias, envolve pesquisas, produção, trabalhos. Promover essa interação, vai fazer exposição. Eu estava até colocando como exemplo, aqui no final vou colocar, como trabalhar a literatura. Então, eu levo um livro, ou então jogo um vídeo com a história, mas esses alunos vão recontar. E no reconto, eles vão inserir, vão agregar objeto do seu cotidiano, personagem do seu cotidiano, a visão de mundo que eles têm. Mas na hora que eles vão representar através do desenho, da pintura, do recorte e colagem, eles vão fazer uma transposição dessa vida real para a fantasia, né? Então, aprendizagem entre pares, também dentro das metodologias ativas, se faz um trabalho entre pares ou pequenos grupos. Agora que a gente não pode aglomerar, mas que eu recebo durante 2 dias na semana, 8 crianças, no outro 2 dias, 8 crianças, ou então 10, sei lá. Mas aí, veja só, como que eu vou organizar as atividades? Porque eles podem trocar experiências também online, mas eles podem trocar figurinhas, eles podem trocar sugestões, recontar a história um para o outro, cada um desenha e depois faz um painel. Pode passar. Então, as metodologias ativas, elas oferecem um suporte muito rico para o professor diversificar suas atividades. E as vantagens do ensino híbrido, professores e alunos aproveitam o espaço de ensino, os momentos de interação oferecidos pela escola. Permite a reorganização dos ambientes, os recursos de forma mais livre e criativa. O professor precisa olhar o seu entorno. Tem uma pracinha perto da minha escola, tem uma árvore lá no quintal da escola, ou na frente da escola, ou do lado. Como que eu posso contar uma história debaixo daquela árvore, fazer toda a ambientação? Como que eu posso ocupar melhor aquela quadra esportiva nas atividades? A gente precisa, a cada instante, ocupar os espaços possíveis e buscar outros espaços que não estão sendo possíveis naquela escola, né? Mas aí você precisa ver. A primeira coisa é ressignificar o espaço da sala de aula. Essa sala precisa ser lúdica. Esse espaço precisa ser amplo para as crianças se movimentarem, para as crianças brincarem, jogarem, porque a brincadeira e a interação são eixos estruturantes do currículo. Então, nós podemos aprender tudo a partir das brincadeiras, desde que você veja qual é a intencionalidade daquela atividade para a exploração daquele conteúdo. Mas também o ensino híbrido traz como vantagem fazer com que o estudante veja o ambiente escolar como um espaço de construção, mas um espaço também de liberdade, de expressividade. E, sem dúvida, é um grande desafio que os professores enfrentam, sobretudo a educação infantil. Aquela cultura do silêncio. Cala a boca, menino, fica calado. A mãe achar que bem comportado é aquele que entra calado e sai mudo, isso já não tem mais sentido. Eu quero um aluno participativo, eu quero um aluno autônomo, independente. Então, a minha prática diária precisa estimular esse aluno a se expressar, a argumentar, a justificar. São habilidades necessárias para todo tipo de diálogo. Você justifica uma falta, você justifica um atraso e é dialogando. Mas, para você justificar, você apresenta argumentos. Então, a criança, quando vai recontar uma história, ela justifica aquele personagem, por que ele teve aquela atitude. Ela justifica e ela, às vezes, levanta uma série de argumentos.
Isso é importante. Na expressividade, na oralidade, por isso que tem um campo de experiência, a escuta, a fala e a linguagem, mas é para você trabalhar habilidades. A criança saber a ideia central daquele texto que foi lido, daquela história que foi contada, qual a mensagem daquela fábula, mas a criança fazer também relação com a realidade dela, mas ela mudar sentido, mudar o início e o final daquela história. São habilidades de leitura, são estratégias de leitura. Despertar a percepção do aluno para o significado de estar numa sala de aula. Muitas atividades ele vai fazer em casa, nos dias que ele não estiver na escola. Mas na escola é o espaço de sistematização. Professor vai fazer exposição, sim. Professor vai fazer roda de conversa, sim, mantendo a distância. Mas professor vai brincar, sim. Claro que reformulando os jogos e brincadeiras, para que as crianças não tenham muito contato com as outras. Então, há necessidade de pesquisar quais são os jogos e atividades mais individualizadas, mais independentes, porque as crianças elas são muito expansivas e se expressam e são muito amorosas, gostam de se abraçar, de celebrar, mas nesse momento, até isso a gente precisa manter um pouquinho silenciado, né? Propiciar o contato com objetos de ensino, com o que o indivíduo se identifica. Quem é a minha criança da minha escola aqui, no bairro de Santa Helena? Não, da minha criança lá da zona rural. Como que eu vou trabalhar o tema profissões lá na zona rural? A partir das profissões que existem lá. Lá tem alguma costureira? Tem o lavrador? Lá tem o pedreiro? Pode não ter o dentista nem o médico, mas tem um pedreiro, tem um lavrador, tem um carpinteiro, tem o que mais? O pedreiro, lavrador, a costureira. Vamos, então, visitar a casa dessa costureira, ou trazer essa costureira para a escola com os retalhos todos que ela tem, para a gente contar uma história envolvendo a figura da costureira e mostrar a palavra depois, costureira, mais costura, costureira, mais construção. Lá tem o pedreiro. Aí você pode fazer, desenvolver uma sequência ou um projeto sobre as profissões, partindo daquilo que é conhecido, das profissões existentes aqui na zona rural, valorizando os profissionais, dando significação a cada atividade que ele faz e a contribuição desse trabalho para a vivência humana. Ver também o ensino híbrido, ele é o caminho para que o aluno relacione o conhecimento, né, o conhecimento prévio que ele tem, o conhecimento adquirido na pesquisa, o conhecimento adquirido na exposição feita pelo professor, mas o conhecimento adquirido lá com o parceiro, com o colega ou com as pessoas da vizinhança. E, pode passar, a gente percebe que há muitas vantagens, né, dessa mistura de atividades, e uma das diretrizes, eu fui colocando assim mais diretrizes pedagógicas, na produção de materiais. Quem faz o planejamento, quem decide é o professor. Por isso que ele trabalha muito. A jornada dele está excessiva. Mas, se a gente fizer um trabalho em grupo, eu às vezes tenho sugerido, nas conversas que eu tenho tido com professores de educação infantil, organizar com o coordenador pedagógico uma equipe de experts no assunto. Quem gosta de música e baixa música e canta, mas quem gosta de vídeos que tem histórias e brincadeiras, para servir de suporte. É muito bom você ter a Antônia, a Maria Tereza, a Aparecida. Ah, não, quando eu preciso de uma música, basta ligar para a Aparecida, que ela tem um repertório musical bem ampliado. Quando eu preciso de uma história, eu posso conversar com a Maria Antônia, que ela lê, tem um acervo em casa, né? Mas aí, veja só, quem faz isso é o professor. Por isso, ele precisa selecionar os vídeos, selecionar a literatura infantil. Para selecionar, ele precisa ler, verificar como que ele vai explorar aquele livro, como que ele vai contar aquela história. Ele vai lá na internet, já baixa um vídeo, mas ele pode ler folheando. Para as crianças da creche, eles vão ler apenas as imagens,
porque ele ainda não lê as palavras, mas ele já lê o mundo. Aí vem o Paulo Freire, a leitura do mundo antecede a leitura da palavra. Nossas crianças leem o mundo, e elas precisam ter contato com os livros, com as revistas, com imagens, para justamente expressar oralmente o que elas estão vendo. Aí você, professor, seleciona o vídeo, seleciona os livros, vê livros digitais que às vezes você não tem em casa um acervo tão grande, mas você pesquisa na internet, vê alguns exercícios, mas sempre fazendo essa relação, essa integração das atividades a uma temática. Mês de maio, eu vou priorizar o quê? É o mês das mães. Vou fazer um projeto Mãe Virtuosa, onde as crianças tenham possibilidade de expressar para suas mães todo o amor que elas sentem, toda a admiração. Como que elas vão expressar? Através das artes visuais, através de recortes, cartões, mas através de música, através de história, cada criança contando sua história. Eu fiz há poucos dias um curso sobre contação de história, e uma das atividades que a professora lançou no primeiro dia foi a gente contar a história do nome da gente, mas como se fosse uma grande história. Aí, por que meu nome é Heloísa? Aí eu fui contar a história. E fiquei muito feliz quando um colombiano pegou a minha história e recontou, porque a segunda tarefa era essa. Pegue a história do nome de algum dos seus colegas e você vai recontar. E esse rapaz, ele fez caracterização, ele falou a voz do meu pai, eu não, a minha narrativa foi só contando, e ele não, já buscou recursos e contou a história lindamente. Também uma moça do Rio de Janeiro pegou a minha história é assim meio engraçadinha. Eu sei que foi recontar. Então eu vejo o seguinte, cada professor precisa ver o que eu tenho aqui ao meu redor, no meu entorno, que pode me ajudar a essa atividade ser mais significativa, né? Então, ver o que pode ser feito diretamente para quem tem computador em casa, que a gente sabe que é uma minoria de alunos, mas o celular já é uma grande maioria, mas às vezes um celular é para servir todos da casa, nem sempre esse celular está disponível. Mas as gravações, a criança pode participar ativamente, gravando um vídeo, mas trazer aqui no dia do encontro, na sala, para uma exposição ou uma roda, onde todos irão assistir as histórias narradas ou recontadas por cada um. Fazer um show de adivinhações, uma maratona, um recital. Esses encontros presenciais, eles precisam ser muito ricos. Muitas crianças que não têm, às vezes, a tecnologia a seu alcance, estão esperando esse momento. É o momento que eles vão ter o contato com o professor, é o momento que eles vão tirar dúvida. Precisa ser prazeroso. Lembrar sempre a ludicidade, as brincadeiras, as interações são eixos estruturantes. Então, como que eu vou interagir com uma criança se eu vivo eternamente mal-humorado? Então, eu vejo que os secretários precisam avaliar tudo isso. O humor, o equilíbrio emocional dos professores, a ludicidade do professor. Se a professora é uma múmia contando a história, não tira. Era uma vez um coelho, não chama a atenção da criança. A impostação de voz, a expressividade é que atrai, né, justamente a atenção. Mas compartilhar vídeo com seus colegas, mas pedir sempre a participação da criança nas ilustrações, porque as crianças, elas percebem a ideia central, a lição, que é a mensagem principal daquela história, mas elas percebem também todo o cenário, elas ficam imaginando. Lembrar que nossas crianças de 3, 4 anos estão naquela fase simbólica do faz de conta, né? A imaginação flui muito rápido, ela viaja no tempo. Então, às vezes, as ilustrações feitas por elas são bem mais ricas do que a ilustração feita pelo ilustrador que está no livro, né? Elaboração de materiais impressos, com textos. Aí eu só recomendo o seguinte, que não fique, na internet tem muitos exercícios, mas procure contextualizar. A temática que eu estou trabalhando é profissões. Então, o caça-palavra que eu vou usar
mas as palavras cruzadas que eu vou usar, mas eu posso fazer rimas trabalhando a costureira, o pedreiro, o lavrador, que eu não encontrei lá no livro. Eu faço a rima, a quadrinha e jogo lá, porque eu que estou planejando um conhecimento de causa, eu conheço minhas crianças. Isso é fundamental, é a identidade da criança, né? Então, quando você fala em contextualização, quando você fala em respeito à identidade, é você ter sempre essa sensibilidade e esse olhar para a criança. Pode passar. Criatividades, entregar para os pais, mas ter esse momento. Eu acredito até que alguns pais precisam de uma assistência maior. Talvez se a escola pudesse ou agendar plantões pedagógicos com esses pais. Nós temos muitos pais semi-analfabetos, não sei se aí vocês têm, mas aqui mesmo em São Luís, a gente trabalhando nas escolas comunitárias, na periferia da cidade, né? A gente vê muitas mães que ficam, coitadas, desesperadas. Por isso que a gente precisa, e aí vem a empatia, se colocar no lugar daquelas mães, se colocar no espaço daquelas famílias. Eu desenvolvi um projeto que era brincando em casa em tempo de isolamento. E pedia para as mães contarem as brincadeiras da infância, demonstrarem para as crianças, criar um cantinho, uma tenda com um lençol, com uma toalha, lá no cantinho, botar algumas revistas, alguns livros, para a criança saber que todo dia ela vai para aquele cantinho. E a gente depois obteve algum feedback, algumas mães confeccionando brinquedos com sucata, pais contando história, pais ensinando a fazer pipa. Isso é muito interessante, essa integração. É o pai que está ali ensinando a fazer pipa. Mas esse pai depois pode ir lá na escola ensinar pipa para todas as outras crianças que estão naquele dia. É valorização da cultura, é valorização da pessoa, né? Mas promover situações que garantam a escuta sensível, ouvir a criança nas suas dificuldades e limitações, valorizar a livre expressão da criança, o que ela está falando. Ela ainda não escreve, mas eu vou escrever. O discurso oral, a narrativa, a forma como ela recontou a história, a forma como ela se expressou lendo a imagem de Tarsila do Amaral, A Feira. Aí ela lá, na releitura, ela mostrou a feira aqui da Cidade Operária. Eu falo de uma experiência em que a gente, trabalhando essa obra, a feira, uma criança desenhou e fez uma denúncia. Ele falava justamente da questão sanitária. Ele mostrou rato, ele mostrou rato circulando lá junto às bananas, ele mostrou muita fumaça dos carros passando, e muita poeira, e ele dizia assim, essas frutas, elas estão contaminadas. Era um menininho de 4 anos. Mas o desenho dele, na hora que a gente olhou, a gente viu logo, é a feira da Cidade Operária, porque está a avenida, os carros passando e as frutas de um lado e do outro. Aí, depois que ele falou do rato, da leptospirose, a gente viu que é o seguinte, toda a informação que aquela criança tinha e o desenho, a sua arte, a sua produção artística, possibilitou ele dar visibilidade e denunciar situações gravíssimas. Ele dizia, olha, quando chove, fica o acúmulo de água. Ele falou de tanta coisa. Então, eu vi assim, aquele menino com um repertório de cientista, de conhecedor, né, dos problemas todos, das doenças causadas pela água, coisa e tal, e pela falta de higiene e tudo mais. Então, essa livre expressão fortalece a autoestima das crianças. Nós não podemos perder de vista que esse momento de acolhimento das crianças na escola vai ser um momento muito interessante e que você precisa buscar. O que as crianças têm de mais forte? Não é buscar os pontos frágeis, são as fortalezas. Para fazer elogios, para reconhecer, para dar visibilidade, para as crianças se sentirem empoderadas.
Para elas sentirem que elas podem confiar nela, confiar no TAC. Porque, às vezes, o professor busca, como os pais também, busca muito só apontar as falhas. Mas ele sabe que está desorganizado. Mas quanta coisa organizada ele não fez. Então, nesse primeiro momento que as crianças estão fragilizadas, assim como nós, o acolhimento é fundamental. É olhar nos olhos, é expressar a saudade que você sente, mas é expressar a alegria. Eu até sugiro nas minhas conversas que nessa primeira semana, nos primeiros encontros, não coloque aqueles professores ranzinza que vivem remoendo mágoa, não. Deixe eles stand-by. Coloque aqueles professores com autoestima elevada, que se alegrem com o sucesso dos outros, que saibam compartilhar, né? Alegrias e tristeza, mas que tenham resiliência. Afinal, se a gente ficar só lá no fundo, isso acaba, você morre logo. Então, a gente tem que ter esperança, nutrir essa esperança, essa fé, essa determinação, essa vontade e curtir a saudade. Quem perdeu um ente querido está... Mas se a gente ficar ali no fundo do poço, a gente chega a se deprimir. Então, nós vamos receber crianças de tudo que é jeito. Então, quem tem que dar essa força é esse professor. Então, o professor tem que estar bem resolvido, ou pelo menos se esforçando, mas trazendo um sorriso, uma esperança, uma alegria, né? Utilizar também os espaços abertos existentes nas instituições, nas residências, atividades em que as crianças possam plantar, fazer uma hortinha, ou então um plantio de ervas medicinais no seu quintal, ou uma árvore frutífera de estimação. Eu vou plantar um mamoeiro. Não, eu quero é uma mangueira. Vamos pesquisar sobre a mangueira, de onde veio, tal, o mamoeiro. Mas eu trabalhei aquela tela, o mamoeiro de Tarsila. Então, quem tiver um espaço em casa, vai plantar, vai acompanhar, vai depois tirar uma foto para trazer ou desenhar, e organiza-se um painel na escola, dá um nome para aquela planta, o mamoeiro, mas saber a origem, quem primeiro trouxe o mamão para o Brasil, ou se é brasileiro, mais uma bananeira. Entende? Isso é motivo para a gente trabalhar até um projeto, valorizando as árvores, descobrindo as árvores, ou a história das árvores, árvores frutíferas, frutas saborosas, vitaminas preciosas, né? Pode passar. Criação de atividades impressas, isso eu já falei, né? Faça, filho. Ah, tá. Seleção de literatura infantil. Professor leitor. Como que eu quero criar um ambiente de leitorização se eu não leio? Então, é se deleitar com a literatura infantil. Partindo dessa premissa que você trabalha com crianças, que a imaginação está fluindo, que você precisa ir ao mundo dessa criança. Então, essa seleção de livros, ou também de vídeos, pode selecionar vídeos, histórias contada, recontada por outras pessoas, fábulas, lendas. Você vai buscar poesias, poemas, esse repertório bem diversificado, porque a criança só aprende a ler lendo. Não é que ela vai fazer aquela leitura mecânica, mas na hora que você conta uma história e a criança reconta, você escreve o que ela acrescentou, depois você dá visibilidade àquilo, depois você vai trabalhar o nome dos personagens, vai trabalhar os locais onde aconteceu aquela cena, você vai trazer um repertório linguístico, você vai trazer palavras, sílabas, letras para trabalhar. Observar sempre as características das faixas etárias. Essas crianças estão aqui na creche, são bebês. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que trabalhar com cores, com objetos. A história tem que ser de animais domésticos, que ela já vira em casa. É um gato, é um cachorro, é um papagaio, às vezes uma galinha, né? Se ela mora lá no campo, às vezes tem o bode, a vaca, o boi. Trazer o quê? Não adianta eu trazer imagens que estão fora da convivência dela, porque ela ainda tem uma limitação grande, né? O local que cerca é a família e agora a creche, né? Nesse momento, as crianças de creche, na maioria dos estados, não estão indo para as escolas.
mas as crianças já de 4 e 5 anos estão, as de 3 também já estão. Mas vamos trazer contos, fazer ciranda de leitura, trazer poemas, fábulas. E aí, professor, você vai buscando qual é o recurso que vai auxiliar nessa contação de história. Eu vou usar fantoches, eu vou trabalhar com dedós, eu vou usar apenas a minha expressividade, ou eu vou usar ícones. Por exemplo, quando eu falo de princesa, eu boto o príncipe, eu boto uma coroa. Quando eu falo de moças, meninas, eu boto um laço ou uma tiara. Quando eu falo da Cinderela, eu boto um sapatinho. Eu posso trabalhar com ícones, mas eu posso trabalhar com imagens, com figuras, eu posso trabalhar com um teatrinho de vara, teatrinho de sombra, e o professor é que faz essa seleção. E ele pode também pedir que as crianças façam uma interpretação em forma de dramatização, encenação, imitando a voz dos animais, imitando a fala do personagem. Você contou a história, gravou um vídeo, todo mundo teve acesso em suas casas. Mas no dia que vai encontrar na escola, eles vão fazer uma dramatização. Você já arrumou a roupa, a indumentária, algum acessório, alguma coisa, que seja um chapéu, que seja uma máscara, que seja um fantoche para ele manipular, tá? Fazer parcerias com outras secretarias. É o momento em que a gente precisa das mãos. É a Secretaria de Saúde. O que ela tem a oferecer para nossas crianças em termos de orientação, material? É a Secretaria de Lazer, de Esporte, é a Secretaria de Assistência Social, e organizar uma ação coletiva. A educação precisa atender de forma intersetorial, né, envolver outras pessoas. E também buscar maximizar recursos humanos, financeiros, realizar campanha na cidade. Nós precisamos trabalhar a solidariedade por meio dessa vivência. Solidariedade não se aprende em cartilha, mas sim vivendo. Confiabilidade, diálogo, é no dia a dia. Então, vamos organizar uma campanha com nossas crianças de doar a cada algo para alimentação e vamos montar uma cesta. Na própria sala, você vai saber, tem criança ali que está passando fome. Então, quem vai receber a cesta esse dia, vamos fazer, fulano de tal. Quem vai receber no segundo dia, mas todos estão colaborando. É com o macarrão, é com o açúcar, é com o café, mas você organiza a campanha, escola solidária, crianças em ação. Você tem que dar uma visibilidade e estimular essas crianças a participarem. Tem criança que eu não tenho nada para dar, mas eu posso conseguir com a minha quebrar tantas pessoas e tal, muito bem. Mas cartazes de divulgação, observar se na escola estão realmente seguindo todo aquele protocolo, ou o que precisa melhorar, aí joga cartaz, mas as crianças participando, desenhando, ajudando a colar figuras, né? E o envolvimento das famílias e dos profissionais da escola, profissionais em geral, né? Pode passar. Aqui a gente vê também promover, não utilizar, espera aí. Acho que me atrapalhei aqui. Desenvolver oficinas, já falei, atividades, realizar atividades com vídeo, organizar, aproveitar diversas ferramentas que existem, né, para trabalhar na sala de aula. Também o Google Meet, não, é o Zoom, é isso, porque algumas crianças têm acesso, mas você tem sempre que observar aquelas que não têm, para poder dar um atendimento mais geral, né? Também atendimento online, individualizado, você pode agendar com alguma mãe um dia depois daquele encontro presencial, ficar uma meia hora, mas tudo isso precisa ser organizado com a participação do coordenador pedagógico, né? Você sabe perfeitamente as limitações que existem,
as famílias que precisam de uma assistência maior. Então, esse atendimento pode ser online, mas pode ser também presencial, agendado, a partir do levantamento da situação que você tem observado. Aquela criança está ausente, por que ela está ausente? Por que ela não veio à escola? Por que não receberam material? Entende? Então, tem um filmezinho, Nenhum a Menos, é um filme indiano, que é uma criança alfabetizando as crianças, e ela prometeu ao professor dele que ele podia viajar, que nenhum a menos ele ia encontrar. E a professora, aquela menina de 13 anos, fez um trabalho incrível. Mas eu digo assim, nós temos que fazer também esse acordo pedagógico de nenhum a menos. Vamos, então, buscar de que forma esse aluno que está ausente, eu preciso localizar. E isso em todas as esferas, na educação infantil, em todas as modalidades, na educação de jovens e adultos, no ensino superior e tudo mais. Pode passar. Então, oficinas, eu já falei, pode desenvolver oficinas bem diversificadas. Oficina de arte, oficina de uma interação lúdica. Quais são as brincadeiras, quais são as atividades que eu vou usar com essas crianças de 4 anos? Eu posso organizar uma gincana. Essa gincana vai ter tarefas remotas e tarefas presenciais. Então, eu já monto um bloco de tarefas, né? A gincana, gente, é interessante, porque você dá uma tarefa e você já define um critério. Então, uma tarefa que ela possa realizar em casa, com a participação da família, ou lá no quintal e tal, ou com os irmãos, mas ela vem apresentar depois o resultado lá na escola, né? Ou pode desenhar, fazer um livrinho, fazer uma coleção, colecionar figuras, colecionar tampinhas, fazer um brinquedo de sucata. Então, ela pode, a tarefa é confeccione um brinquedo usando rolo de papel higiênico, usando latas, usando isso e aquilo. Aí dá 5 materiais. Então, quem confeccionar usando até 3 tem tantos pontos, usando 4 tem tantos pontos, usando os 5 materiais tem tantos pontos. E no dia do encontro é a exposição dos brinquedos. Vamos lembrar que o mês de maio a gente também celebra o Dia Internacional do Brincar, no dia 31. Então, a gente pode também, nessa confecção de brinquedos, resgatar os brinquedos tradicionais. Cadê a baladeira? Cadê a pipa, pipira? Cadê a boneca de pano, a bruxa de pano, que a vovó sabe fazer? Cadê? Bora ver mais. O pé de lata, né, que o pai fazia, o carrinho da lata de sardinha. Os pais podem ajudar nessa tarefa da gincana e no dia do encontro é trazer para a exposição, né? Mas olhe também as brincadeiras tradicionais, os jogos, desafios compartilhados com a família, adivinhações, fazer um torneio de adivinhações. Primeiro passo seria verificar com seus pais e com os vizinhos um rol de adivinhações das crianças, e lá perguntar, como elas são pequenininhas, ainda não escrevem, mas alguém ia registrar. O que é uma casinha branca sem porta e sem tranca, e não sei mais o quê. O que é nasce em pé, corre deitado. E as crianças iriam socializar essas adivinhações, e eles fariam um torneio. E depois ia escrever as palavrinhas que justamente são as respostas. Nessa escrita das palavras, nós iríamos trabalhar a divisão silábica depois. Aí veja só, a partir de uma história, a partir de uma brincadeira, você vem trabalhar palavras, letras, sílabas, sem problema. Mas não é chegar de forma mecânica, o menino copiando, escrevendo qualquer coisa, não. Tudo precisa ter um significado, uma relação, uma interação, né? Os conteúdos que envolvem numerais, atrair cada vez mais o interesse e engajamento das crianças nas pesquisas, pesquisa de coleta de informações. Por que o nome dessa rua? Rua Firmino Filho. Quem foi Firmino Filho? Às vezes as pessoas moram na rua, mas não sabem o nome. Às vezes não sabem nem o porquê do nome da escola. Talvez começasse. Por que a nossa escola é Maria Firmino? Quem foi Maria Firmina na literatura brasileira?
Quem foi Maria Firmina no trabalho na abolição da escravatura no Brasil, na República, e coisa e tal. Vai envolver pesquisa. Ah, esse é o nome da minha escola. Não, mas minha escola é Antonieta Veras. Quem era Antonieta Veras? Ah, foi uma antiga professora dessa localidade e que trabalhou muito, papapá. Mas a história, o nome da rua, o nome da escola, o nome da cidade, né? Também coleta de objetos. Você pode querer organizar um circuito lá na escola e falta material. Então, quem tem um banquinho pequeno em casa, quem tem bambolê, e cada um vai coletar uma coisa, quem tem lata de diferentes tamanhos, e você vai montar aquele circuito lá no dia que vão se encontrar, mas as crianças trazendo. Fazer recorte e colagem, mas fazer artes usando folhas secas. Eu posso trabalhar, eu estava olhando uma série de obras de arte, eu não estou lembrando aqui o nome do pintor, do autor, mas ele fez muita coisa usando folhas. Fez animais, fez arranjos, fez pessoas, né? Mas trabalhar também com colagem com retalhos. Retalhos florais, floridos, coloridos e tal, né? Aí trabalha as cores primárias, cores secundárias, trabalhar a colagem com areia, com pedregulho, com botões, né? E explorar também o espaço, dando noção de maior, menor. Quantos quartos tem a minha casa? Só um. Esse quarto é maior do que a cozinha, é menor do que a sala? A criança da educação infantil precisa dessas noções, longe, perto. A minha casa é mais distante da escola do que a casa do meu colega João. Ah, passa mais um quarteirão. Esse quarteirão dá mais ou menos quantos metros, né? Usando fita métrica para a sua altura, né? Tudo bem, pode seguir. Então, promover a formação dos profissionais. Quando a gente fala da formação, essa formação pode ser em serviço. Essa formação, agora, quando você vai trabalhar esse ensino híbrido, precisa designar um dia para encontro de professores. Vamos que vocês atendam 2 dias para esse grupo, 2 dias para o outro, sobra um dia. Esse promover a integração e interconexão de diferentes mídias. É o que se chama no ensino híbrido as transmídias. Eu posso usar o livro, se a criança tem um tablet, baixa lá no tablet, se tem um quebra-cabeça, um jogo, um fantoche, é eu fazer essa combinação. Os projetos, eles possibilitam isso. Eu combinar vários recursos para auxiliar na discussão de uma determinada temática. Mas orientar e acompanhar as famílias sobre as práticas a ser desenvolvidas no ambiente escolar, promover quinzenalmente uma palestra ou online ou presencial com quem não tem recurso de acesso à internet, mas sobre a emoção, o equilíbrio emocional dos pais, sobre como vencer essa ansiedade, sobre como dialogar com seus filhos. Aí você aproveita, faz uma leitura antes, ou então vê um professor que já fez mais informações, que tem mais informação sobre competência socioemocional, é o coordenador pedagógico, mas não deixar esses pais solitários, porque quando eles se sentem sozinhos, eles se revoltam, eles querem tirar a criança da escola, eles falam mal da escola e do professor. Então, a gente precisa manter essa articulação serena, comprometida, para se ter qualidade no trabalho. Pra justamente fortalecer também os vínculos afetivos, pais e filhos, irmãos, possibilitando o desenvolvimento da criança, né? Então, a gente vê o quanto esse período tem mostrado cenas de violência contra a criança, contra a mulher e tudo mais. Mas a gente, enquanto a escola, enquanto profissionais da escola, a gente precisa estar inteirado do que está acontecendo com nossas crianças, porque nossas crianças não mentem, elas contam a verdade, quando elas confiam na pessoa. Tem maior confidente para uma criança do que um professor? Quantos crimes são elucidados a partir do depoimento de um professor? Coisas que nem a mãe nem o pai sabiam.
Pode passar. Então, a gente vê isso aí, passa isso. E o protocolo sanitário, eu não vou me deter, que eu quero mostrar aqui um projetinho. Pode passar. Esse protocolo aí, sanitário, é das rotinas, é o que você já faz, organizar os horários de entrada e de saída, reduzir a quantidade de crianças, demarcar o distanciamento, é aquilo que foi acordado pela Organização Mundial de Saúde, os governos do Estado, o pessoal do Nordeste, né? E que todas as escolas tomaram conhecimento, o Ministério Público lançou uma resolução, um decreto, coisa e tal. Então, passe aí do protocolo sanitário e da rotina, pode passar. Aí eu tive aqueles, mais no sentido da gente visualizar um projeto, eu botei projeto alimentar e nutrir. Vai trabalhar a temática da alimentação saudável. Nem sempre barriga cheia quer dizer que você está nutrido, né? Tá inchado, mas não nutrido. Aí a justificativa, as crianças demonstram gostar de doce, massa, e despreza as frutas, ou retira as hortaliças e os legumes quando tem um lanche ou uma sopa, né? Dizendo que não gostam. Cabe à escola orientar sobre alimentação e nutrição, mostrando que barriga cheia não representa estar nutrido. Portanto, aqui é uma justificativa pequenininha que era só apresentar aqui. Esse projeto tem a finalidade de promover no cotidiano da escola o aumento do consumo de frutas, de legumes, de verduras, com ênfase nos alimentos regionais. O que tem aqui em Santa Helena? São frutas que tem aqui em grande quantidade que não tem lá em Viana. A noção de alimentação saudável visa auxiliar o quê? Os serviços de alimentação da escola, divulgar novas opções saudáveis por meio de estratégias que estimulam essas escolhas, tais como qual é a literatura que trata de alimentação, quais as músicas que tratam desse foco, quais as artes, movimentos e os conhecimentos matemáticos. Pode passar. Então, aqui, a gente já partiu para o tema alimentar e nutrir, os campos de experiência. No campo de experiência, eu, outro e nós, os objetivos. Aqui a gente buscou lá na BNCC, mas a gente pode incluir objetivos, lembrando sempre que a BNCC trata de 60% dos conteúdos nacionais, mas 40% são locais, regionais. O que eu posso trabalhar de alimentação e de resultados esperados para as crianças de Santa Helena? Já que o resultado esperado, que é o objetivo, é ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitude de participação e cooperação. Veja aí, a participação e a cooperação. Aí aqui, atividade remota. Conversa com os pais sobre alimentação, as próprias crianças desenhar o cardápio semanal, o que ela consome mais em casa. Para você depois discutir, tem mais massa do que fruta, do que verdura. Ah, mas é porque eu não gosto de laranja, eu não gosto de lima, eu não gosto de banana. Aí você vai mostrar o valor nutritivo da banana, da laranja, da lima para a criança, né? Mas isso aqui ele pode fazer em casa. Ou ele observando, eu botei conversa, mas pode ser observação do cardápio semanal, né? E verificar o que está faltando nesse cardápio. Se está consumindo mais massa do que vitaminas e coisa mais, né? Desenhar a refeição que ele mais gosta, o prato preferido, as frutas e hortaliças que ele conhece e não aprecia, ou que ele conhece e aprecia, ou que ele tem vontade de consumir, de conhecer. Eu lembro que eu nutri muito tempo um desejo de comer um jiló, porque na minha cartilha lá da alfabetização tinha o jiló, e a professora chamava Gilo, e não sabia o que era. Coitado. Quando, 36 anos depois, em Brasília, eu fui comer um jiló, um feijão lá. Meu Deus amado, eu digo, ai não, pelo amor de Deus, eu só pensava nesse jiló como uma coisa altamente gostosa. Aí a minha cunhada foi mostrar o valor medicinal do jiló, por que o jiló amarga, aquela coisa toda, né? Mas eu digo assim, né? Ai, coleta de embalagem de massas enlatadas, doce, que não são saudáveis. Mas ela vai buscar o quê? As embalagens que ela encontra. Lá na escola vai preparar um grande mural. Alimento essa forma de colar, de selecionar, faz com que a criança
o mal que o açúcar faz, o mal que então, coletar essas embalagens, isso aí tudo é atividade remota, né? Mas as atividades presenciais, uma roda de conversa sobre alimentação saudável, para justamente mostrar o que é uma boa nutrição, a exposição dos desenhos, eles não fizeram um desenho sobre os pratos preferidos, a comida preferida, o que foi mais gostoso que ele comeu na semana. Foi um bode no leite de coco, domingo eu comi um bode no leite de coco delicioso. Se eu tivesse que desenhar hoje, eu ia desenhar aqui o bode no leite de coco. Mas vamos que foi uma peixada, né? Aí as crianças trazem o desenho, vão fazer uma exposição. A criança precisa apreciar o que o outro traz, a obra de arte, a produção artística do outro. É tanto que na metodologia de ensino da arte, você conhece a arte, conhece o artista, aprecia a obra, mas você vai fazer arte. E a releitura não é você copiar os girassóis, copiar a feira de Tarsila, não. É você desenhar, pintar feira que você conhece ou que você desejaria ter na sua cidade, né? Leitura de imagem conduzida por pergunta, por isso que aí eu coloquei confecção de um mural sobre alimentos saudáveis e não saudáveis. Isso aqui vai permitir o quê? A participação da criança, eu vejo, tem muita coisa em que eles vão se sentir partícipes. Na hora dos desenhos que vão ser apreciados, a exposição, na hora de ler a imagem, as perguntas que você faz, eles vão participar. E na confecção do material, eles levam as embalagens e vocês vão, juntamente com eles, confeccionar. Pode passar. Dentro, ainda eu e outros nós, nesse campo de experiência, um objetivo, adotar hábitos de autocuidado, valorizando atitudes relacionadas à higiene, alimentação, conforto, cuidado e aparência. Aqui eu posso tirar higiene, conforto e cuidado com a aparência. É só relacionado à alimentação. Eu não tive esse cuidado de colocar. Aí vocês podem tirar. É só alimentação, que é o foco do projeto, né? Aqui, uma atividade remota. Preparar uma salada com o que tiver em casa. Tem cebola? Tem um tomate? Tem um pepino? Vou preparar uma salada. E vou desenhar ou fotografar como for melhor, né? Tem um alface lá no quintal? Tem cebolinha? E vou preparar a salada. E lá no dia, e vou identificar também, fazer um exercício mostrando diferença entre fruta, legumes e hortaliças. Esse exercício você preparou e mandou para ele fazer em casa. E lá ele vai justamente, depois traz para a escola. Lá na escola eles vão apresentar, eles vão falar como que eles prepararam a salada. Eu primeiro peguei o pepino, só tinha um pepino, descasquei o pepino, tirei a semente, cortei. O que se quer aqui é exercitar a oralidade, né? E a sequência, para ele entender qual foi o ingrediente que você usou, pepino. Qual foi o modo de fazer a salada, e você organiza uma receita que é um texto instrucional, né? Depois você leva a receita do din-din, da pipoca, a receita do doce de leite, sei lá. Mas nesse momento é uma salada, porque estamos trabalhando, mas pode também trabalhar a parte artística. Vamos organizar essa salada. For uma salada de pepino, eu vou fazer uma centopeia com as rodelas. Na carinha eu vou botar 2 cimentinhas de quê? Preta, meu Deus. Eu pego até pimenta do reino, se tiver, e boto o olhinho. Na boquinha eu boto o quê? Um pouquinho de tomate, eu faço uma cara da centopeia. Mas as rodelinhas do pepino vão fazer o corpinho da centopeia. Mas eu fiz uma salada de tomate, cebola, aí eu posso fazer umas carinhas usando tomate, outras usando a cebola, tá? Mas veja só, e vou fazer um concurso de receita lá na sala. Nesse dia eu posso fazer um concurso onde eles vão provar as receitas, ou pode levar, né? E vou apresentar fichas com o nome das frutas, dos legumes e tudo. Dentro do campo de experiência, traços, sons e cores, eu vou trabalhar o quê? Apresentar uma obra de Tarsila, mas o objetivo é utilizar materiais variados para manipular. É a argila, é a massa de modelar, é a figura, é a tinta guache, que tiver. E aqui eu vou apresentar a obra à feira ou vendedor de frutas, daí o professor precisa ter esta obra ou impressa, ou que ele possa mostrar através de foto, né?
Vou fazer uma exposição sobre quem era Tarsila, onde ela viveu, coisa e tal, e sugerir que eles façam a leitura de imagem, já a releitura deles. A feira que eles conhecem, como é que o vendedor de fruta daqui, ele vende fruta de casa em casa, ou a fruta é só lá no sacolão, ou a fruta é no carro de mão, ou a fruta é no cofre, sei lá. Aí vai fazer a exposição, aqui já é presencial, exposição das produções artísticas, apreciação das obras de arte dos coleguinhas, a roda de conversa sobre o que desenhou, o que pintou, e ele vai falar, porque quem é o autor é que sabe ler a imagem. A gente interpreta ao nosso modo, mas o autor ele precisa dizer. E exercícios escritos, pode passar, está terminando. Traços, sons, cores e forma, eu, outro e nós. Vai agora. Ah, tá. Ainda traços, sons e cores. Que eu estou acompanhando aqui. Se traçar marcas gráficas em diferentes suportes, usando instrumento riscante e tinta. Aí a releitura da imagem, pode ser que eu já falei, está aqui a imagem, mas eles podem fazer colagem de figuras de frutas, ou desenhos, ou colagem com retalhos coloridos, né? Na minha casa eu tenho um caju, aí eu vou pegar um retalho amarelo, retalho vermelho, desenho o caju e faço a colagem. Posso fazer também modelagem com massinha, eu não coloquei aí, mas é interessante, se tiver massinha, fazer modelagem. Se não tiver massinha, pode fazer aquela massa de papel machê, um papel higiênico, com cola. Aí vem as atividades presenciais, a exposição do desenho, jogo com o nome de fruta, aí você pode fazer um caça-palavra, ou um bingo, ou um baralho, isso aí já é o trabalho do professor para brincar na sala com essas crianças. Talvez nessa hora que precisa estar distanciado, faria um bingo, cada um com sua cartela pessoal e com a figura da fruta e o nome da fruta e tal. Exercício com as palavras, juntar o nome das crianças, a inicial do nome da criança, o Luiz com a laranja, com a lima, para fazer combinação, isso lá na sala, pode passar. A escuta fala, ainda não é escuta. Outro campo de experiência, espaço, tempo, quantidade, relações e transformações. Olha os objetivos, estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades. Então, aqui a atividade remota seria comparar as formas, cores das frutas e legumes e hortaliças. Aí eles vão comparar o formato do tomate, mas o formato do pepino, o formato da cebolinha, o formato do maxixe. Aí pode a criança desenhar, botar figuras, mas o importante aí é mostrar o formato. E você, se estiver na escola, uma caixa de bloco lógico, pode trabalhar a classificação também das cores e formas. E aqui você pode fazer exercício de classificação também de frutas por cores, por nomes, né? Representação por tamanho de cores, pesquisar com os pais o valor de uma... Aqui já é trabalhando numerais, quantidade, quanto é uma laranja, uma dúzia de laranja, uma dúzia de banana, uma banana. E aqui, na atividade presencial, classificação das frutas por cores, identificação de quantidade de frutas, aí já o professor prepara um material e organiza também poemas, para depois trabalhar lá em escuta-fala, que é outra unidade aqui. Pode passar. Escuta-fala, pensamento e imaginação. Aqui você vai identificar letras iniciais, as crianças, né? As sílabas iguais das palavras. Aqui, nós colocamos... Ixi, cadê a história o lanche? Ah, está na outra página, mas era para começar por ela. Passe bem, que eu vou começar pelo outro slide, que é a maricota. É esse aqui, na hora da disposição do truque. Expressar ideias, desejos, sentimentos sobre suas vivências por meio da linguagem oral e escrita. Aqui o vídeo, o lanche da Dona Maricota. Tem um livro e tem um vídeo. Conta a história, mostra os animais que chegaram para fazer o lanche que Dona Maricota fez. Depois pode pedir para as crianças em casa desenhar os animais. Lá tem gato, tem cão, tem rato, tem raposa, tem o que mais? Bode. Aí vem.
E a criança pode brincar com a massinha e fazer um gato, pode fazer máscaras, né? Mas o interessante é que quando chega lá na escola, aí vai trabalhar jogo de memória, com cartela. O gato que participou, ele era um gato ranzinza, zangado, como é que é? Pode fazer também, cantar essa musiquinha da boa alimentação, pode voltar. Aquele slide anterior. Isso. Aí, confeccionar fantoches usando materiais não estruturados. Então, aqui tem um exemplo das colherinhas. Colher que sobrou do aniversário, aí fazem as carinhas das bonecas e também os legumes. As frutas. Aí tem frutas, tem legumes, tem hortaliças. E as crianças contarem sua historinha. Lá na sala, entrega lá as colheres e elas vão montar a historinha delas, né? Trazer música, eu fui buscar justamente Xuxa, porque eu ouvi muito essa música, imitando os animais quando minha neta era pequenininha, e aí a gente traz a música, tem 1000 músicas aí na internet, né? Mas lembrar que você trabalha o corpo, o gesto, o movimento, você trabalha a música lá nas artes, né? Os sons, você vai trabalhar tudo isso. E aqui na sala de aula, apresentar a ficha com o nome dos animais. Aqui você vai trabalhar o gato e o galo. O que tem em comum? As crianças vão identificar. Mas aí elas vão escrever outras palavras. Você pode trabalhar com alfabeto móvel, onde elas vão identificar palavras que iniciam com gá, com tó, com tá. Pode trabalhar corrente de letras, de palavras, né? E da minha atividade, a sugestão terminou. E eu encerro aqui, para ter um tempinho ainda, só 4, 6 minutos. Aprendemos mais e melhor quando encontramos. Pode passar, a última lâmpada, o último slide. Pode passar, colega. Isso. Aprendemos mais e melhor quando encontramos significado para aquilo que percebemos. Quando somos e desejamos, há alguma lógica nesse caminhar, no meio de inúmeras contradições e incerteza, a qual ilumina o nosso passado e presente e orienta nosso futuro. Então, buscar, isso aí já é José Manuel Morin, esse já é o brasileiro, não é o Morin lá francês, esse é o Morin mesmo, né? Então, as crianças aprendem muito mais quando encontram significado naquilo que está sendo ensinado. Quando a história dela está presente, os interesses dela estão presentes, o estilo de aprendizagem dela está sendo respeitado, elas são escutadas, elas são ouvidas, elas se expressam, e aí a gente vê os direitos de aprendizagem, mas o expressar-se, o conhecer-se, o brincar, precisa estar embutido. Estou aberta a alguma pergunta, alguma dúvida. Que eu tenho atendido aos anseios de quem me convida. Posso interromper o compartilhamento? Pode sim. Obrigada pela atenção. Obrigada aí os apoiadores aí do suporte técnico. Eu vou verificar aqui no YouTube para ver se a senhora poderia desligar o áudio. Tá bom. Vou verificar no YouTube aqui se tem alguma pergunta. Se alguém tiver alguma pergunta, pode estar fazendo, que a professora Heloísa vai responder.
Até o momento não surgiu nenhuma pergunta, mas tem alguns comentários aqui parabenizando a palestra, que ela foi muito enriquecedora, foi uma excelente palestra, pois esclarece mais para a nossa aprendizagem. Quem vai ganhar conhecimento somos nós, os alunos. A Antoniele Lisboa Alves perguntou se esse material poderia ser disponibilizado. Seu microfone está desligado, professora Heloísa. Antoniele, eu só vou colocar as referências, porque do outro, acho que eu vou ter que pegar do Manuel Moran, do Edgar Moran. Aí eu acrescento aqui as referências e passo para Leonice, tá? Pode ser disponibilizado, sim. Eu acredito que essa pessoa poderia entrar em contato pelo e-mail. Ah, tá. Então, dá para elocvs@gmail.com. Dá para botar aí no chat? Você coloca aqui no chat do Zoom, que eu copio e colo para o chat do YouTube. Peraí. Cadê aqui onde tem? Foi? Foi, Leonice? Foi. O e-mail da professora foi disponibilizado no chat do YouTube. Quem tiver interesse no material pode estar entrando em contato com ela. Eu acredito que se não houver mais Então, perguntas, a gente pode estar finalizando. Então, eu quero agradecer a Violeta pelo convite, agradecer Leonice e o Davi, o rapaz, o outro. Luiz e Ítalo. Ítalo e Luiz, pelo apoio, pelo suporte. Agradecer a presença dos professores aí, que eu não estou olhando quantos estão, mas dizer que o nosso compromisso ele só está começando. E a gente precisa ser forte, porque precisamos receber nossas crianças, primeiro com muita esperança, para poder nutrir a esperança nelas, e nosso compromisso sério com a formação de pessoas autoconfiantes, resilientes, porque nós precisamos provar também essa resiliência, e a resiliência é uma força que faz com que a gente saia lá das cinzas e levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. E nós, professores, somos testemunho da esperança, testemunho da alegria, testemunho do compromisso ético, político e técnico-pedagógico. Então, vamos nos preparar cada vez mais, espiritualmente, emocionalmente, para a gente poder servir de suporte para nossas crianças.
A gente sabe que a gente precisa também de suporte, por isso que a amizade, a solidariedade, o compartilhamento de ideias, de recursos, de materiais e também de boas mensagens. O nosso abraço, hoje, ele se dá a partir do olhar, né? Porque todo mundo de máscara, nem um sorriso a gente vê, mas se sorri, os olhos expressam sorriso. Então, que a gente possa expressar no nosso cotidiano a amorosidade, que é um grande ensinamento deixado por Freire, e a educação, ela não se dá sem dialogicidade, sem amorosidade, sem compromisso, e, sobretudo, sem humanização. E nós, então, somos exemplo disso. E lembrar que nós estamos na comissão de frente, né? Porque vamos receber nossas crianças, graças a Deus que a vacina já está indo para todos os professores, que era uma grande preocupação, e dizer que o nosso compromisso é grande e que a gente tem um Deus que é maior que tudo, e os problemas vêm, mas a força está no alto e é maior que todos os problemas. E muito obrigada, e o meu abraço aí para vocês, e que Jesus nos abençoe. Já terminei. Obrigada. Eu que agradeço, sua apresentação foi excelente, houve muitos elogios, e eu desejo que... A senhora só poderia desligar o áudio? Bom, eu agradeço a presença de todos que estiveram até o momento, e pela tarde teremos novas palestras. Obrigada.